Antes de abrir a palavra de Deus, vamos começar com uma oração. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Que o Senhor possa trazer paz, trazer compreensão também sobre a Tua palavra, que a gente vai abrir agora para aprender um pouco mais de Ti e dos sinais que estão acontecendo no mundo. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria falar um pouquinho hoje com vocês sobre a parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, do verso 1 ao verso 13. Teve algumas coisas que eu vi recente que vem acontecendo no mundo e eu achei um tema bastante interessante para a gente poder tratar e falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no mundo e como se preparar melhor para a volta de Jesus. E lá em Mateus 25, do verso 1 em diante, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saia ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso 10. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade lhes digo, que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Eu achei interessante esse texto, porque recente teve algumas mudanças, como o novo Papa, muita gente criando canal aí no YouTube, fazendo vídeo dizendo que agora é o fim dos tempos, que Jesus já está voltando. Enfim, a gente já sabe que está perto do tempo do fim. Ele começou mais ou menos em 1798, após a Revolução Francesa. Começou-se esse movimento de tempo do fim. Só que nesse texto a gente vê que tem 10 virgens, que são simbolizados, vamos botar assim, por crentes, por pessoas crentes que estão na igreja. E elas já sabem que Jesus vai voltar. Só que o que acontece? 10 estavam com suas lâmpadas, estavam ali com azeite, todas elas estavam com o Espírito Santo, estavam buscando a Deus. Só que o que acontece? Quanto mais foi se aproximando, é como se muitos cristãos, e aqui a gente pode usar esse paralelo, eu vou dar uma saidinha da igreja, eu vou curtir um pouquinho o mundo para poder voltar. E aí o que aconteceu? Jesus voltou nesse meio tempo aqui, e aconteceu que essas pessoas que estavam no mundo, ou estavam fora da igreja, acabaram não sendo salvas. E no final fala assim, portanto vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. A gente sabe os sinais do tempo do fim, o que é que está acontecendo e o que falta para Cristo voltar. Só que a gente tem que estar constantemente em oração e buscando a Deus. Aqui o óleo representa o Espírito Santo. Então, as 5 prudentes, elas estavam cheias do Espírito Santo. Elas, quando Cristo voltou, elas estavam pregando, elas estavam na igreja, elas estavam cheias do Espírito Santo e conseguiram ir para o reino celestial, que aqui simboliza como uma festa. As outras 5 não, porque elas, vou deixar o Espírito Santo aqui um pouco de lado, vou deixar as coisas aqui um pouco de lado. E a gente vê esse paralelo com Apocalipse 3, que é onde a gente chega lá na igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse, para vocês entenderem, no capítulo 2 e capítulo 3 fala-se de 7 igrejas, mas essas 7 igrejas num sentido fictício, como igrejas que representavam um período profético. Não só existiam essas igrejas, existiam muito mais igrejas naquele período. Existiam a igreja de Mileto, enfim, de Colossos, de Tessalônica, existiam outras igrejas, mas essas 7 representavam um período profético da igreja. E o último período profético é Laodiceia, que é justamente o período que a gente está vivendo hoje. E lá em Apocalipse 3, no verso 15, diz assim, fala sobre a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico
enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O que é que a gente vê aqui? Que a gente pega um paralelo com as 10 virgens. As 5 insensatas, as imprudentes, elas sabiam de Cristo, elas tinham o Espírito Santo, mas elas decidiram dar um pulinho fora. E aí o que é que acontece? Aqui em Laodiceia a gente vê que aquele crente, ou aquele cristão que diz, eu já sei de tudo, eu não preciso, eu já estou rico do Espírito Santo, eu já sei de tudo. Só que a gente não percebe que Cristo está voltando e a gente não está nem quente nem frio. Tem até aquela paródiazinha, aquela parábolazinha que fala assim, que Cristo está de um lado te chamando, tem um muro, e Satanás está do outro lá deitado numa sombrinha lá na praia. E aí você está em cima do muro lá olhando, e aí Cristo, venha para o meu lado, vem estar comigo, que a vida eterna que é melhor. Mas Satanás está lá tomando a aguinha de coco dele lá de boa, olhando para a praia. Aí a pessoa que está em cima do muro olha para Satanás e diz assim, por que você não está insistindo para que eu venha para o seu lado e ele está insistindo? Aí Satanás olha para a pessoa e diz assim, porque o muro é meu. Então, quando você está em cima do muro, quando você não está nem quente nem frio, você está morno, você está em cima do muro. Se você tivesse frio para as coisas de Deus, pelo menos, vamos botar assim, você estaria aproveitando o mundo, essa falsa ilusão. Então, é meio que ou ser 8 ou ser 80. Ou não existe meio termo, porque ser 40, ser ali no meio, você vai estar perdido da mesma maneira. Ou você está quente com Cristo ali, com o Espírito Santo pregando, falando da volta dele, ou você vai estar em cima do muro ali morno, como fala aqui em Apocalipse. Você não está quente nem frio, você está morno. É como se você diz assim, já sei de tudo. Aí acaba o azeite, como nas virgens. E aí você acaba ficando de fora. E você acha que já sabe de tudo, que você já tem o Espírito Santo, que você, porque você estava um período ali na igreja, você já está salvo. Mas não é assim. É constantemente que devemos buscar Cristo e ter o azeite para que ele não acabe, porque o dia do Senhor ele virá como ladrão. Só que tem coisas que vai fazendo com que a gente não perceba e aí a gente pode acabar sendo ludibriado no meio do caminho. E é até um outro ponto interessante que eu quero trazer, que está lá em Apocalipse 13, verso 11 a 17, que diz assim, Apocalipse 13, verso 11 em diante. Fala, só um minuto, deixa eu abrir aqui. Aqui está falando do contexto da besta que emergiu do mar, na primeira metade do capítulo 13, e agora falando da besta da terra. Aqui fala sobre dois poderes, um religioso e um político. Aqui vai falar de um poder político, mas eles estão basicamente no mesmo contexto porque Satanás que está guiando esses poderes por trás. E fala assim, então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro. Cordeiro na Bíblia representa Cristo, mas que falava como dragão. Então ela vai se ludibriar, se passando por Cristo, mas vai ser o dragão, vai ser Satanás. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia, sabe o quê? E fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Aí olha o que ela fazia. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, à vista dos homens. Ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas viveu. Enfim, queria deixar em destaque essa primeira parte aqui do verso 13, capítulo 13, verso 13. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então, quando a besta ela vier, ela vai fazer grandes sinais. Ela vai ludibriar muitas pessoas, ela vai fazer com que muitos sejam enganados. Talvez, na parábola das 10 virgens que elas saíram lá para buscar azeite, elas podem ter sido enganadas. A gente lá vê um paralelo também disso, lá em Mateus 24, quando a gente vai para o verso 23 a 27, que fala assim, ó, se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Vejam que eu avisei antecipadamente, no verso 25. Assim, verso 26, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, aqui a gente vê o seguinte,
que lá em Apocalipse vai surgir uma besta que vai fazer grandes sinais, grandes maravilhas. Em Mateus já fala, Cristo avisou a gente antecipadamente, que ele vai voltar e que todos verão, mas que muitos poderão ser enganados. Por quê? Porque vão fazer grandes milagres e grandes maravilhas e vai achar, olha, Cristo está ali, Cristo está aqui. Mas Cristo, quando ele voltar com poder e grande glória, ele vai voltar das nuvens do céu e todos vão ver ele. Então não vai encontrar ele na cidade A, na cidade B. Ele vai ser visto por todos. E lá no final da parábola das 10 virgens fala que ninguém sabe o dia nem a hora. E isso é reforçado também em Mateus 24. No mesmo capítulo 24 que a gente está, a gente pode ler lá o verso 36 a 39, que diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui é uma parte interessante. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, nem o próprio Cristo sabe, apenas o Pai, que é Deus. Mesmo ele sendo uma trindade, sendo uma única pessoa, nem o Filho sabe, apenas o Pai. Verso 37. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. O que é que aconteceu nos dias de Noé? O pessoal, Noé pregou para o pessoal que estava naquele tempo, mas o que é que aconteceu com todos? Todos se perderam. Teve o dilúvio, inundou e todos morreram, porque não acreditaram na palavra de Deus, que Noé se parecia como um louco. E verso 38 continua. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, como nos dias de Noé, vai acontecer hoje. Cristo vai voltar como um ladrão, ou como nos dias de Noé. A gente não sabe o dia nem a hora, nem o próprio Cristo sabe, apenas o Pai. O que a gente pode fazer é como as virgens prudentes, deixar azeite nas lamparinas para que tenha mais óleo ali, para que a gente mantenha a nossa chama acesa, se mantenha firme nos caminhos de Cristo, para que a gente possa ser salvo. Sobre o Papa ser agora o último Papa, ou não ser, ou o que vai acontecer, ou o que não vai acontecer, não cabe a nós. O que cabe é a gente examinar se o que está sendo pregado, se o que está sendo dito é concernente à vontade de Deus ou não, e os sinais estão se aproximando. Vai acontecer de que vai haver uma união, vai haver uma paz falsamente mundial, e vai acontecer grandes sinais para que Cristo volte antes. Cristo, ele não tem dia e hora para voltar. Então, o que basta a gente é apenas se preparar e tomar cuidado para não ser enganado. Para a gente não ser enganado, a gente precisa examinar as Escrituras para saber se aquela pessoa que está pregando em nome de Cristo está sendo um falso profeta ou não. Porque ele vai falar em nome de Cristo. Lá em Apocalipse 13 fala que a besta vai vir com chifres de cordeiro. Então vai vir ludibriada como cordeiro. Não é à toa que se fala anticristo. É um poder que vem da igreja, um poder religioso. E que poder será esse? Fiquem abertos para vocês analisarem as Escrituras e saberem.